Em algum dia da minha vida, eu decidi que eu queria ser mais intelectual, e aí eu pedi para minha professora de português me recomendar livros, e ela me recomendou A Metamorfose, do Franz Kafka. A Metamorfose é um livro, uma novela, na verdade, lançada em 1915, em alemão, e trata sobre um trabalhador chamado Gregor, que ele sustentava a família dele, os pais dele e a irmã dele, trabalhando como vendedor, se eu não me engano. E um dia o Gregor, ele simplesmente acorda como um inseto em tamanho humano, tipo um besouro, um besourão, uma baratona, e isso impede ele de trabalhar. Caso você nunca tenha lido A Metamorfose, que tipo, é um livro muito clássico, a história segue com a família do Gregor tentando lidar com essa nova aparência dele, porque agora a principal renda, né, a principal fonte de renda da casa não trabalha e não tem o que fazer. E aí eles vão carregando ali o Gregor, não no sentido literal, mas tipo assim, lidando com ele, até eles perceberem que aquilo é um fardo e começarem a destratarem Gregor, e assim a história vai indo. Mas a moral do livro basicamente consiste nisso. Do Gregor ser a pessoa que tanto fazia pelos pais dele, tanto se dedicava pelos pais dele, pela família dele, queria manter a família dele. E na primeira, tipo assim, oportunidade, a família dele basicamente pisou nele. Então, tipo assim, é uma história bem triste. Obviamente ela é muito melhor do que esse meu resumo, né? Mas é um livro que vale muito a pena. Esse vídeo aqui não é uma análise do livro, tá? Não direta, pelo menos, do assunto do livro, tipo, da história em si. Mas sim sobre essa questão que é a moral que o livro nos dá. Eu tô gravando isso, mas eu tenho uma base porque um tempo atrás, ou melhor, eu tenho um blog, e um tempo atrás eu fiz um post nesse blog chamado A Metamorfose nos Pequenos Detalhes, que essa ideia se deu por conta de um vídeo que eu tinha visto, um vídeo no TikTok, quando eu usava o TikTok, que era sobre uma menina explicando qual é o verdadeiro significado da frase "você ainda me amaria se eu fosse uma minhoca", né? Uma frase, tipo, comum em relacionamento. Desculpa estar mudando o ângulo da câmera, que eu não tô achando um lugar confortável pra ficar com a câmera, então eu tô segurando ela com a minha mão. Mas enfim, também minha câmera é muito ruim, tá? Porque é do celular, Motorola, tá? Não julguem. Enfim, continuando. E aí, esse vídeo me deu uma breve reflexão sobre a palavra em si, metamorfose, tá? Não sobre a palavra minhoca. Sobre a palavra em si, a metamorfose. Porque metamorfose, se a gente fosse trazer para um ser humano, significa fases da nossa vida que a gente muda. Tipo, muito, muda muito. Porque, tipo assim, diferente de uma borboleta que sai de uma lagarta. Lagarta. Eu literalmente sou muito burra, tá? Era lagarta mesmo. Enfim, diferente de uma borboleta que passa por um processo que literalmente muda o físico dela, o ser humano não é isso. Ele não muda de físico e nem de sistema. Por mais que Gregor tenha mudado de físico totalmente, não é isso que acontece com o ser humano. E também tem essa questão de que talvez o Gregor ter se tornado um inseto é uma metáfora, que ele pode ter adoecido muito. Enfim, pode ser muitas coisas, né, que podem ter acontecido com ele. Quando o ser humano passa por uma metamorfose, ele muda o estilo de vida dele. Ele muda o pensar dele, a ideologia dele, o modo dele de agir. Ou então, ele pode simplesmente se colocar numa situação onde tudo o que ele podia fazer, ele não pode fazer mais. Ele pode adoecer, ou então ele pode evoluir mentalmente, trocar de ideia, como eu tinha dito. Ele pode envelhecer, entendeu? Se tornar uma pessoa mais limitada, né? Então, esse seria o conceito de metamorfose para nós, seres humanos. Ah, Duda, onde você quer chegar com isso? Vamos lá. A história de Gregor mostra como uma família simplesmente desvaloriza e negligencia uma pessoa que sempre ajudou eles, só por conta dessa limitação que Gregor tinha arrumado. Tudo bem que ter um inseto gigante dentro de casa não é das melhores coisas, né? Mas como a gente sabe, inseto é uma metáfora, apenas uma metáfora nessa história. O que eu quero chegar com esse assunto todo é um pouco mais sobre valor humano. O que é ser uma pessoa valiosa para alguém? O que é um valor? O que tem valor? Entende? Até quando algo ou alguém tem um valor? No meu blog eu citei o exemplo da caneta. A caneta é um objeto que, se ela acabar a tinta, ela se torna extremamente inútil. Você não consegue ver uma outra utilidade na caneta.
Pelo menos no tubinho. No tubinho que vai a tinta. Porque no acrílico em si, beleza, dá pra você colocar outro negocinho lá, outro refil, né? Outro negócio. Já o tubinho não tem como você fazer nada, a não ser que você trabalhe numa fábrica de caneta, mas, tipo, na maioria dos casos, no caso mais tradicionais, quando uma caneta acaba a tinta, você taca tudo fora. Você taca todo o conteúdo dele fora. Entende? Então, a caneta deixa de ser totalmente útil. Tipo, ela é agora uma coisa que é lixo. É besteira você tá guardando isso. Agora, se é pra falar de ser humano, quando uma pessoa deixa, o conteúdo dela deixa de ser útil pra você, ou as ações dela, ou a presença dela, simplesmente a presença dela, não faz mais parte da sua vida, ela é inútil agora? Qual que é. Em qual categoria de valor ela tá colocada? Porque agora ela não significa mais nada pra você. Talvez ela tenha significado um dia, ela tenha tido algum pé importante na sua vida. Mas e agora que ela deixou de fazer parte? Seja por qualquer motivo, seja porque o tempo simplesmente passou, seja porque não é uma pessoa mais do seu cotidiano, seja porque vocês brigaram, seja qualquer motivo. E qualquer pessoa. Pode ser um professor, um amigo, um colega de sala, a tia da limpeza, a sua chefe do trabalho, um colega de trabalho, um vizinho, qualquer pessoa. Em que momento ela é inútil para sua existência? Falando de pessoas que são estranhas pra você. Por exemplo, a caixa do supermercado. Você não sabe o nome dela e você viu ela 2 vezes na sua vida porque tem um monte de caixa no mercado. Não tô falando dessas pessoas, assim, das pessoas que você teve um contato e que de alguma forma ela influenciou na sua vida. Seja de uma forma muito grande ou de uma forma totalmente tosca. Tipo, poxa, no intervalo da sua escola, eu tô falando de escola porque é o ambiente que eu fico, né? Porque eu não gosto de citar trabalho, mas no ambiente escolar, no intervalo, você vivia cumprimentando aquela tia da limpeza, sempre cumprimentando ela. Aí quando você saiu da escola, nunca mais passou aquela mulher na sua cabeça, entende? São esse tipo de pessoa. Ou então uma pessoa realmente próxima sua. E quando a gente fala sobre a pessoa se distanciar de você ou estar em fase de metamorfose, pode ser também que que algo tenha acontecido com ela, sabe? A pessoa se mudou de cidade, estado, país, ou então a pessoa tá doente agora, a pessoa não fala mais, aconteceu alguma coisa com a pessoa, ou então vocês brigaram, como eu tinha citado antes, ou então, bom, esses exemplos no gerais, sabe? Tipo, coisas que poderiam facilmente acontecer com qualquer um, entende? Eu tô falando sobre esse tipo de pessoas e esse tipo de situação. Porque o que acontece com o ser humano? Ele tem a mania, o costume de só se importar com aquilo que lhe convém, com aquilo que lhe agrega algo, entende? Então, a partir do momento que aquilo, ou às vezes nem com o que lhe convém, tá? Às vezes até, tipo, qualquer merda ele para de se preocupar. Mas, tipo assim, no papel, né, na teoria, o ser humano ele só liga para aquilo que vai estar dando algo de volta. E não tem como falar que isso é mentira, tá? Você não é um alecrim dourado. E isso é normal, é uma atitude normal do ser humano, é enraizada no ser humano, acontece com qualquer ser humano, a não ser que você seja o bom samaritano, mas é extremamente normal, uma atitude totalmente normal. A ideia é refletir sobre esse assunto e refletir sobre essa atitude e ver até quando ela é saudável, né? Até que ponto ela é uma atitude saudável, simplesmente deixar de lado algo que não é mais importante, algo que não tá mais no seu dia a dia. Um exemplo que eu citei no meu blog, novamente, é o exemplo de um professor. Vamos supor que você tá ali no seu ensino médio e você tinha um professor que ele era um professor incrível, ele era um professor muito bom. Você gostava da aula, ele te ajudava, ele não só te ajudava como ajudava todos os alunos, ele era um professor bem falado. Só que aí você terminou a escola, seguiu a sua vida e você nunca mais trombou com esse professor. E depois de um tempo, alguns meses ou anos que você terminou o ensino médio, você vai lá e fica sabendo, através de fofoca pura, que esse professor está precisando de uma ajuda financeira. Ele está passando por algum problema muito grande que está colocando até a vida dele em risco e ele precisa de ajuda financeira. Ele está fazendo vaquinha, pedindo doação, tipo, coisa simples, sabe? Não é nem muito dinheiro que ele está pedindo das pessoas, que ele está pedindo ajuda. Você, depois de anos sem ver ele, anos sem se importar com ele, anos sem nem saber como ele estava, você pegaria, caso você possa fazer isso, você pegaria um pouco do seu dinheiro e daria pra ele?
Ou então procuraria um jeito de ajudá-lo? Você que faz tanto tempo que não vê ele, tanto tempo que não se envolve com ele ou com algo em relação a ele, já que você terminou a escola, você faria isso? Você teria essa bondade no seu coração? Talvez ele não era nem seu professor favorito. Ele só era um professor que tinha muitas aulas na sua sala, por exemplo, professor de português, de matemática, que geralmente tem mais aula. Não era alguém que, tipo, nossa, ai meu Deus, o professor de tal. Mas era um professor. Ele era um professor bom, um professor que te ajudava. Você faria isso? Você daria ali do seu dinheiro, da sua capacidade pra ele, das coisas que você tem pra ele, sabendo que ele tá nessa situação? Então são esses pontos que eu tô querendo ressaltar, sabe? Sobre como o ser humano não diria egoísta, mas frio em simplesmente se esquecer. Esquecer das coisas, tipo... Eu não tô falando sobre você se preocupar com todo mundo, ou então que você tenha que sempre reparar nos mínimos detalhes e sempre estar, tipo, nossa, envolvido na vida de todo mundo. Não. E sim sobre você lembrar e relembrar do valor que as pessoas que passaram por você têm. Não é porque você não vê mais elas que elas deixaram de existir, sabe? É aquele negócio, você não é dono do mundo, você não é protagonista de tudo do mundo. Você é protagonista da sua história. E sim, se você não quer ver aquela pessoa, você não quer falar com aquela pessoa, é uma escolha sua. Mas deixar de enxergar valor nela, deixar de, pelo menos, ter empatia com a pessoa, é uma atitude muito seca que o ser humano poderia ter. Porque, poxa, vivemos numa sociedade e até então, né, era pra gente estar se ajudando, né? A gente era pra ser pessoas envolvidas. Obviamente não é, né? Porque, pô, essa merda de sistema é uma desgraça. Mas, tipo, essa é a ideia principal. Então, com esse vídeo eu só queria trazer essa reflexão sobre como essa capacidade nossa, né, de simplesmente, caraca, ignorar. Tipo, mano, deixa eu pegar aqui. Isso aqui não tem mais tinta, eu tacarei fora. Tipo, foda-se, tá ligado? E fazer isso, ter essa atitude com um ser humano. Tipo, mano, você faz isso inconscientemente. Você literalmente faz isso inconscientemente. Mas é uma coisa que acontece muito. Acontece a vida inteira. Cara, você chega numa pessoa ali com seus 25 anos, ela não lembra das colegas de sala dela. E ela não é obrigada a lembrar. Mas ela não faz questão de lembrar. Ela não se importa. Entende? Para refletir na facilidade que a gente tem de enxergar só o que é útil para nós, só o que é agradável para nós. Perceba a facilidade que a gente tem em se desfazer de algo só porque ela não tá mais no nosso dia a dia, só porque a gente não tem mais uma trégua, alguma coisa com ela, entende? E como eu disse, não é pra você agora se importar com todo mundo, ou então achar que esse é o certo. E sim pra você levar em conta que tudo tem um valor. E não é porque aquilo não acontece mais que perdeu isso, sabe? Tudo tem um valor. Você tem um valor, fulano tem um valor, a história de vocês dois tem um valor. Então, independente de quanto tempo você passou longe dessa pessoa, ou quanto tempo faz que você viu essa pessoa, que você se relacionou com essa pessoa, que você falou com essa pessoa, você, de alguma forma, em algum espaço do seu coração, devia pelo menos guardar uma memoriazinha boa com essa pessoa. Porque foi uma parte da sua vida e você não pode ignorar ela. E, da mesma forma, você não pode ignorar a pessoa, porque ela estava nesse pedaço da sua vida. Nesse mesmo assunto, existem casos mais pesados. A gente podia, por exemplo, citar o próprio caso do Gregor, que é uma situação que... Caramba, né? Porque se a gente tá colocando ele como uma pessoa doente, né? Na metáfora, vendo a metáfora do besouro como uma pessoa doente, a família dele deixou ele ali. O cara tava doente, o cara se lascou pra caramba pra tentar manter a família. E quando ele se adoeceu, simplesmente ele virou um nada, entende? Então, tipo, são muitas questões totalmente diferentes. O vídeo da menina da minhoca, né, que ela falou sobre se você ainda me amaria se fosse uma minhoca, não é sobre se tornar uma minhoca, e sim sobre não ter mais capacidade humana feminina, entende? Não conseguir ter um filho, não querer ser aquela esposa doméstica, não querer concordar com atos tradicionais, de famílias tradicionais, entende? Então, tipo, não é... Nossa, eu tô falando muito entende, tá? Desculpa. Mas, tipo, não é sobre ser literalmente uma minhoca, até porque, assim, porra, impossível, né?
mas sim sobre você não poder dar pro seu marido o que ele espera, né? O que ele acha útil, o que ele acha agradável, mas você tem outras formas de dar amor. Será que ele te amaria ainda assim? Será que mesmo se você fosse uma minhoca, mesmo se você não tivesse tais capacidades que é o que ele deseja, ele ainda te amaria? Ou ele só quer o que é útil pra ele? Sabe? Foi o que a menina citou no vídeo. Ela fala literalmente sobre isso. Me desculpa, faz muito tempo que eu vi esse vídeo e também eu não tenho mais TikTok, então eu não sei nem citar quem é essa menina, só sei que ela era loira. Mas é pra vocês terem uma ideia, um pouco de noção sobre quais horizontes eu estou falando. Estou falando sobre todos, na verdade. Finalizar esse vídeo é um pouco sobre reflexão também das nossas metamorfoses diárias. É por conta disso que vai o nome no blog e também o nome desse vídeo. As metamorfoses diárias são basicamente as pequenas mudanças ou as grandíssimas mudanças que acontecem no nosso dia a dia. Um dia você simplesmente trocou de número e aquele contato seu que tava lá na puta que pariu, que faz muito tempo que você não falava com ele, simplesmente sumiu da sua vida. Porque você trocou de número. Tipo, uma coisa simples. Uma atitude simples, você perdeu contato com alguém provavelmente por muito tempo ou pra sempre, né? Porque, vamos supor, a pessoa não era alguém que você via sempre, mas tava ali, tá ligado? Faz um dia você precisasse falar com essa pessoa, ela não ia estar mais lá. Porque você perdeu o contato dela, às vezes você não tinha ela em nenhuma rede social, você nunca mais vai achar ela. Entende? Então, tá aberto a entender essas mudanças que acontecem o tempo todo e com qualquer pessoa, com qualquer coisa, né? Só que objetos não são tão importantes assim, a gente tá falando aqui de seres humanos. Entender isso e, independente da situação, enxergar um valor naquilo. Não desvalorizar, e sim valorizar. Esse contato que você perdeu no WhatsApp pra sempre, nunca mais vai achar, ele foi alguém pra você. Em algum momento vocês trocaram um puto assunto, em algum momento vocês perceberam que tinha algo em comum, em algum momento ele te ajudou, entendeu? Pode ser que ele seja, sei lá, um atendente de uma loja que reservou o tempo dele pra te ajudar em algo, entende? Mesmo fora do horário dele, por exemplo. Qualquer coisa mínima, assim, sabe? Então, tipo, é isso que eu quero trazer pra vocês com esse vídeo. É só uma reflexão, realmente. Eu não tô colocando a minha opinião de fato aqui. Sim, é uma reflexão, uma coisa que eu refleti. Eu li Metamorfose em 2022, tá? Já faz um tempinho. E eu escrevi essa matéria no blog também já faz um tempinho. Acho que faz umas 2 semanas, talvez. Não sei, talvez mais. Não me lembro. Mas quem quiser ler, tá bem mais resumido que esse vídeo. Mas é que eu consigo expressar um pouco das minhas emoções. O blog é Atos Ogawa, né? O mesmo nome do canal, atosogawa.blogspot.com. Eu acho que é isso. Vai ter o link na descrição. E muito obrigada por assistir, tá? Reflita um pouco sobre isso no banho de vocês, enquanto vocês tomam um café da manhã, não sei que horário você tá vendo esse vídeo. E valorizem, tá? Valorizem as pessoas que vocês têm, valorizem as canetas sem tinta que vocês têm, valorizem a esposa de vocês, tá? Porque ela não quer ser uma minhoca, tá bom? Ela não quer. Na verdade, se ela quisesse, ela poderia ser até tudo que você deseja. Porque ela te ama, mas... Tem limites, né? Ninguém pode agradar todo mundo 100%. Enfim, valorizem todo mundo da vida de vocês. Pensem um pouco sobre aquele professor antigo, sobre aquele contato no WhatsApp perdido, sobre qualquer coisa assim, tá muito, muito escondida no buraco, mas fez parte da sua vida e te marcou de alguma forma. Esse foi o vídeo, tá? Obrigada quem assistiu até aqui. E um beijinho, eu volto com mais.